Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, bom dia, ouvinte do Paracatu Rural. Estamos chegando com mais informações para você. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Carlinha. E bom dia, Francis. É sempre um prazer começar o dia aqui com vocês, trazendo as novidades do agronegócio. Isabela, há 2 anos, a Helicover parmígera chegava ao Brasil e provocava prejuízos contabilizados na casa dos bilhões de reais. Qual é a situação dessa praga em 2015? O inseto continua a ocorrer, mas agora dentro da normalidade. Não sumiu, mas está num padrão aceitável para manejo. E a diminuição da infestação se deve à presença dos controladores biológicos naturais. Hoje é comum ver ovos de Helicover parmígera parasitados por tricograma, uma vespa. Há ainda o Óreos percevejo, que tem presença na espiga e come ovos de lagartas. E a tesourinha, que também devora grande quantidade de ovos de pragas. Ou seja, temos agentes de controle biológico de alta incidência. A praga está presente, mas não causa danos consideráveis. Uma opinião semelhante tem também o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Paulo Viana, ao acrescentar que os inimigos naturais e condições climáticas regulam as populações de pragas. Como esses fatores variam de uma região para outra, pode ocorrer maior incidência num local e não ocorrer em outro, explicou ele. O Sérgio Najib, engenheiro agrônomo aqui em Paracatu, contou como o agricultor paracatuense que ainda sofre com a ação da lagarta deve proceder. A partir do momento que ele identificar que é Helicover, certo? Ele tem que procurar um técnico, porque o técnico vai indicar o melhor método de controle. Normalmente, em áreas de produção, como é uma lagarta extremamente agressiva, né, o método mais comum é o método químico, através do defensivo agrícola. Então ele vai ter que saber que produto exatamente ele vai usar, qual a dosagem, né, qual o intervalo de aplicação. Então esses dados todos têm que ser com acompanhamento técnico. Porque se você trabalhar uma praga, ou lagarta, ou qualquer uma delas, sem esse acompanhamento técnico, você corre o risco de não controlar corretamente a praga, trazer a nível de população muito baixo e causar resistência para futuras ações dela. Então isso é primordial, o acompanhamento. Sim, a gente está em Paracatu há 15 anos, estamos em Unaí também, na região de Unaí, já há 25 anos. Então qualquer agricultor, né, da área de produção que tem alguma dúvida, pode nos procurar, nós estamos de portas abertas para visitar a lavoura, visitar a área, né, ver o histórico dele, para a gente fazer a avaliação juntos e juntos também montar um esquema de recomendação e controle de pragas ou mesmo doenças, né, parte de nutrição mineral de plantas também, que é muito importante hoje. Paracatu Rural. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso.
Francis, está chegando ao fim a nossa série dedicada às deficiências que podem acometer as plantações de feijão aqui em nossa região. Ao longo de 2 semanas, falamos tanto sobre os macro quanto os micronutrientes. É isso mesmo, Isabela. Nós aprendemos que a importância dos nutrientes para as lavouras é grande e que, caso não seja feito o acompanhamento técnico de cada uma das fases da plantação, a produção pode sim ser prejudicada. E como hoje vai ser a despedida dessa série, vamos fazer diferente. Vamos falar sobre 2 deficiências de uma única vez, para assim fechar com chave de ouro. Penso em começarmos com a deficiência do ferro. Boa escolha, Isabela. E olha, pelo que eu sei, assim como os demais micronutrientes, um fator muito importante para a sua disponibilidade no solo é o pH. A presença de matéria orgânica e também de fósforo podem impactar na disponibilidade de ferro para as plantas. Isso se deve principalmente ao fato de que, para ser absorvido pelas plantas, ele precisa passar por uma redução. Francis, e por mais que, segundo o Sérgio, a deficiência de ferro aqui na nossa região não seja um grande problema, é importante ouvir a opinião dele. A deficiência de ferro praticamente não existe em solos de cerrado. Normalmente o solo de cerrado tem ferro até em abundância, né? Mas basicamente a deficiência de ferro ocorre em folhas novas também, né? E um amarelecimento causando um reticulado bem fino, ou seja, ela é internerval, mas quase que você não vê. Às vezes você tem que usar até lupa para ver essa deficiência. Mas não é uma deficiência importante aqui para a situação de cerrado, não. O ideal é realizar, assim que possível, a análise de tecido para verificar o equilíbrio nutricional da planta. A deficiência de ferro é muitas vezes confundida com outras deficiências e somente através da análise foliar, em especial do uso do DRIS, é que podemos identificar corretamente a sua deficiência para então promover a correção adequada do ferro. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em 1 minuto e meio. Não saia daí. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas. Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser. Mirante da Serra Termas Resort. Em Caldas Novas. Lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço. Informe-se com nossos corretores em Paracatu. 9951-7671. 9951-7671. Visite o estande na Feira Livre aos sábados pela manhã. Paracatu Rural. Estamos de volta com mais informações. Agora há pouco aprendemos mais sobre a deficiência de ferro nas plantações e que tipo de deficiência não ocorre comumente aqui no nosso município. Agora vamos falar sobre a deficiência de cobre. É isso mesmo, Isabela. O cobre é um micronutriente catiônico comumente encontrado nas estruturas cristalinas dos minerais primários e secundários, encontrando-se disponível no solo na forma de sulfetos. Fator muito importante para sua disponibilidade no solo, Francis, é o pH. A matéria orgânica também é uma importante fonte de cobre para as plantas, assim como também sofre influência do tipo de solo, correndo risco de lixiviação nos solos arenosos e boa fixação e disponibilidade nos solos argilosos. Também é muito importante observar que quantidades consideráveis de cobre são adicionadas ao solo por meio de fungicidas, mas a análise mais eficiente para comprovar a disponibilidade do elemento é pela análise de tecido, ou análise foliar. O Sérgio também falou sobre a deficiência do cobre nas plantações da região e, caso elas aconteçam, o que o produtor deve fazer. O cobre
Isso aqui acontece muito em café, a gente vê muito deficiência de cobre em café e feijão. Em milho é mais difícil você ver, né? Ele dá uma tonalidade mais escura na folha, certo? Folhas mais novas também. E os bordos, eles viram para baixo. Eles viram para baixo assim, certo? Então é muito fácil você ver, certo? O cobre está relacionado à produção de hemoglobina, certo? Para fixação biológica de nutriente, tá certo? E também está relacionado à questão de resistência à doença. O ideal é realizar, assim que possível, a análise de tecido para verificar a deficiência ou o excesso de cobre, para que assim possa interceder emergencialmente no cultivo, aplicando cobre suplementar ou fazendo a correção de ferro e outros micronutrientes para equilibrar a absorção de cobre. Nos dias todos, os grandes portais de notícias agrícolas veicularam um artigo chamado Falta de suplementação nutricional com macro e micronutrientes prejudica a produção. O alerta é importante, mas temos que tomar alguns cuidados. A reposição de nutrientes é essencial para a manutenção dos níveis de produtividade das culturas. Os nutrientes exportados através dos grãos ou de outras partes colhidas e também os perdidos através de processos como lixiviação e escorrimento superficial devem ser repostos ao sistema de produção. A nutrição adequada das plantas é um fator que impacta diretamente na produtividade das culturas e também em outros aspectos como, por exemplo, a capacidade defensiva das plantas contra o ataque de doenças e na capacidade de superação de estresses abióticos. Para a suplementação de macro e micronutrientes nas lavouras, é fundamental a observação de diversos aspectos. O primeiro é a quantidade de nutrientes que o solo pode prover. Essa informação é fornecida pela análise de solo, que deve ser realizada regularmente. O segundo aspecto a ser levado em consideração é a cultura em questão e a expectativa de produtividade. Olha só, Isabela, de acordo com o coordenador em nutrição de plantas do Instituto Fitos e doutor em agronomia, Diego Dalla Favera, as culturas têm diferentes necessidades nutricionais, tanto em quantidade quanto na proporção entre os nutrientes, e a aplicação destes deve ainda ser realizada em solo com pH previamente corrigido e descompactado. Caso isso não seja feito, a eficiência dos nutrientes aplicados pode reduzir drasticamente. Além da aplicação via solo, os nutrientes podem ser aplicados via pulverização foliar. É o que explica o pesquisador. A aplicação foliar de nutrientes é importante como um complemento à adubação realizada via solo. Dalla Favera orienta ainda sobre a necessidade de se tomar cuidado com a qualidade dos produtos foliares. Deve-se dar preferência às formulações que não reajam com outros compostos presentes na cauda de pulverização, como, por exemplo, as formulações quelatizadas, ele completa. Isabela, os macro e micronutrientes são elementos químicos essenciais para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. As denominações macro e micro não se referem à importância do nutriente para a planta, mas sim à quantidade necessária. Dalla Favera comenta que os macronutrientes são os elementos requeridos em grandes quantidades pelas plantas. Já os micronutrientes são requeridos em pequenas quantidades. E esta alternância se deve às diferentes funções que cada um exerce. Interessante, Francis. E os elementos classificados como macronutrientes são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Já os micronutrientes são o cobre, o zinco, o manganês, o boro, ferro, molibdênio, cloro e níquel. Todos esses elementos são classificados como essenciais, pois na ausência deles, as plantas não completam seu ciclo. Pois bem, Isabela, existem também elementos não essenciais, mas considerados como benéficos, pois auxiliam o desenvolvimento das plantas. São considerados elementos benéficos o sódio, silício e o cobalto. Isabela, o assunto tá bom, mas a gente vai ter que ir embora, né? Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Paracatu Rural, logo após o programa Brasil Sertanejo do José Fernandes, bem às 7h45, hein? É isso mesmo, Francis. E se o ouvinte do Paracatu Rural quiser participar com dúvidas e sugestões, é fácil, não é? É sim, basta entrar em contato conosco pelo contato@paracaturural.com.br.
Pode também enviar o WhatsApp 38 9181 0123. Também pode entrar em contato pelo nosso portal paracaturural.com.br e curtir nossa página facebook.com/paracaturural. Tivemos a direção geral de Humberto Neiva. Operações Carla Simone. Direção de jornalismo Tide e Francis de Oliveira. Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela sua atenção e até amanhã. Bom dia, Francis. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta, viu? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.